vamos falar do trabalho das polícias militar e civil. Eu recebo aqui nos estúdios o comandante do 23º Batalhão, o Coronel Vieira, e o delegado regional, doutor Jorge Damasceno. Vamos falar da atividade das polícias, do trabalho realizado. Você pode participar pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Aliás, essa semana foi muito movimentada para as polícias, né, desde a semana passada, seja com esse trabalho de recomendação do Ministério Público ligado à poluição sonora, seja com os episódios. Ontem nós tivemos uma ação e eu enobreci essa ação rápida da polícia que acabou prendendo o acusado, o executor de um crime em Bitiranga, né, de um homicídio que aconteceu lá com um suplente de vereador. Tivemos esse caso de Itapetim, do Banco do Brasil, mais uma ação lá naquela área de fronteira que está chamando a atenção das polícias militar e civil, quer dizer, muitos assuntos na pauta. E eu conversava rapidamente no intervalo com o Coronel Vieira, ele me dizia que o batalhão já começaram as obras de instalação da área integrada de segurança, né, que vai acomodar as polícias militares e civis. É uma área conjunta, a ordem de serviço tinha sido assinada há alguns dias e os trabalhos, o senhor até dizia que está de mudança, né, para os escritórios móveis, porque o trabalho está começando lá, Coronel. Bom dia. Justo, bom dia a todos os ouvintes. Realmente está começando as obras de construção da área integrada, né? Da área integrada número 20. Para a gente é uma satisfação estar aqui no seu programa, também uma satisfação rever o doutor Jorge. Na verdade não rever, né? Porque ontem nós estivemos reunidos exatamente sobre esses assuntos todos que vão ser debatidos hoje. Praticamente a gente se encontra todos os dias, né? Na realidade, relativo à construção do batalhão, as obras têm uma previsão de 10 meses a 12 meses, entre 10 e 12 meses para a conclusão dos trabalhos, né? Fora as delegacias seccional e a delegacia da cidade e o próprio batalhão, né? A grande vantagem dessa obra, primeiro, é a dinâmica do trabalho, porque efetivamente todos os agentes policiais vão trabalhar numa mesma área. Segundo, a cidade vai ser contemplada com aquilo que o Dr. Jorge já vinha falando há muito tempo, ele pode tocar melhor nesse assunto do que eu, mas eu também senti a necessidade disso como policial militar em algumas ações que envolvem agressões a mulheres na cidade, uma delegacia da mulher, ou seja, uma delegacia especializada da mulher, né? Que é o que vai acontecer nesse novo prédio. Nós vamos ter aqui a Faculdade de Angazeira, embora lotada aqui, mas atendendo toda a região, uma delegacia da mulher, ou seja, vai ter uma delegada que vai poder atender a esses pleitos, né, de agressão na área feminina, que é uma coisa que, embora eu tenha notado que diminuiu um pouco, mas não está ainda em níveis satisfatórios, mas logo quando eu cheguei aqui, há um ano atrás mais ou menos, ou um pouco menos, eu notei que existia um índice muito alto de agressões a mulheres na região, né? Eu não sei como atribuir isso, não sou um sociólogo ou antropólogo, mas deve ter alguma explicação relativa a, sei lá, ao costume, algo nesse sentido. Deve ter alguém na área acadêmica que deve ter estudado ou está estudando esse fenômeno, né? Mas realmente isso me chamou a atenção. Foi exatamente isso que a gente debateu, a gente conversou com o Dr. Jorge na época, e a gente conseguiu reduzir exatamente esse nível de agressão, fazendo com que os delegados da região, e o Dr. Jorge também pode falar mais sobre isso, atuassem de uma forma mais rígida sobre essas agressões, ou seja, que o agressor não tivesse tanta facilidade nesse sentido. E também facilita muito a vida da gente, porque o Ministério Público tem apoiado muito nesse sentido, né? Então, no cômputo geral, a análise, digamos, da parte policial relativa à área de Afogados de Angazeira, se assim posso chamar, da região do PGU, para mim eu estou extremamente satisfeito, né? Extremamente satisfeito com o trabalho, não só o meu trabalho particular, da minha forma de administrar, como a receptividade da tropa, porque é importante que se veja isso, ou seja, nem sempre o gestor maior é bem aceito por aqueles que ele está gerindo ou administrando, mas me parece que houve uma simbiose, aí, houve uma aceitação muito boa. E outra coisa também que eu fico muito feliz é trabalhar com o Dr. Jorge, né? Um policial que eu não conhecia, um policial sério, extremamente ético, e que, para mim, satisfação, tem uma linha de raciocínio tão rápida quanto a minha, e é desprovido de qualquer, digamos, como é que eu vou dizer, vaidade, digamos, nesse sentido. Então, tudo aquilo que a gente acorda, a gente coloca na mesa as nossas limitações, qual é a limitação da Polícia Militar, qual é a limitação da Polícia Civil, como somar essas forças e como atuar da melhor forma possível. Então, nesses dois casos que a gente vai tocar mais à frente, quanto do homicídio, quanto a questão do Banco do Brasil, houve uma relação muito direta entre a área de inteligência da Polícia Militar com a Polícia Civil. Né? Então, essa mudança da estrutura do batalhão, o senhor sabe que era reivindicada
por comandantes que já passaram por lá, o senhor também, e na verdade houve a criação do 23º Batalhão aqui, mas é óbvio que aquela área foi meio que improvisada e não atende plenamente às necessidades de um comando, nem de um comando de batalhão, imagine de uma área integrada de segurança. Quer dizer, essa construção vai ser fundamental e vai facilitar a logística e esse trabalho que o senhor coloca, que já é muito, eu diria que é exemplar, que você não encontra isso em toda a regional, de integração das polícias, né? Isso é verdade. Agora, depende muito também dos gestores, né? Uhum. É uma questão, embora exista uma ideia geral de integração, mas também existe uma coisa muito particular entre a que nível fica essa integração entre os gestores, ou seja, no nosso caso nós não temos esse problema. Eu acho que, como é que se diz, é um ponto positivo para a região do Pajeú ter uma integração tão boa entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, na pessoa do Dr. Jorge, na minha pessoa, na pessoa dos oficiais e dos seus delegados, né? Eu acho que isso é um ponto extremamente positivo. Relativo à questão da criação do batalhão, eu acho que a Falar de Engazeira ou a região já merecia um batalhão. Sendo improvisado ou não, é importante que tenha sido criado a estrutura de um batalhão aqui. Com essa reforma, a gente tende a crescer, né? Existe outro ponto que a sociedade, a gente pode até conversar posteriormente, mas a sociedade teve que observar o seguinte: São José do Egito é outra região também que está crescendo bastante e muito. Então, é preciso começar a se pensar, né? E a gente pode tocar nesse assunto em outra pergunta que possa surgir, no crescimento dessa cidade, que é uma realidade. Eu acho que o amigo, como radialista, tem acompanhado esse crescimento. Algumas coisas, eu acho que estou me adiantando até, que tem incomodado às vezes a população relativa à fiscalização ou da Polícia Civil, ou da Polícia Militar, ou do próprio Ministério Público, de respeito exatamente ao crescimento da cidade. São pessoas novas que estão chegando, pessoas com outros costumes, pessoas com outros conhecimentos, que começam a se incomodar com o uso comum da cidade, ou seja, aquela cidade pequena, ou tida como pequena, vamos chamar assim, que começa a receber novos moradores, que começa a se incomodar com aquilo que está previsto em lei. E aí nós estamos vivendo, vamos chamar, um conflito social nessa situação. Como acomodar os novos moradores com outro tipo de educação, com outro tipo de costume, né? Com estudantes cada vez mais afetos à escola técnicas e tudo mais, ou seja, com outro conhecimento, com a população mais antiga, que está acostumado, digamos, com um jeitinho brasileiro, se assim eu posso apelidar. Não é? Mas é mais ou menos o que nós queríamos conversar, iniciando a nossa participação. Muito bem. Aqui também o Dr. Jorge. Eu já queria entrar com o Dr. Jorge, porque o Dr. Jorge tem uma ligação, inclusive, de morar naquela região do chamado Alto Pajeú. Nós estamos aqui no Médio Pajeú, e aquela área tem uma característica diferente por ser área fronteiriça com a Paraíba, né? Crimes que tradicionalmente não acontecem aqui no Médio Pajeú, lá tem uma incidência maior, assaltos, né? E agora essa ação, mais uma ação ousada contra a agência do Banco do Brasil de Itapetim. Queria que o senhor